Bom, eu sou a Jamile Guedes, eu trabalho aqui no Célia Helena como assistente de coordenação do mestrado. Também faço parte do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena. E vou fazer minha autodescrição. Eu estou com o cabelo preso, tenho o cabelo crespo, sou uma mulher negra. Estou aqui numa sala da instituição Célia Helena. Atrás de mim tem alguns computadores. Estou com a camisa preta e um fone que tem uma extensãozinha com o microfone. E com muita alegria, eu gostaria de começar aqui o nosso primeiro dia do curso de extensão de formação de cineastas no Brasil, com perspectivas de gênero, raça, mercado audiovisual, promovido pelo mestrado profissional em artes da cena, pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, e Pele Negra, Escola de Teatros Pretos. Este curso tem a organização do professor Dr. Lico Tuli, que também já está aqui presente, e também faz parte do programa de orientação do mestrado aqui do Célia Helena. E temos aqui também como participante dessa organização a nossa querida Mayra Oliveira, e temos hoje como nosso convidado especial o Luciano Vidigal, que já está aqui presente, e agradecemos mais uma vez por ele ter aí essa disponibilidade, poder criar essa disponibilidade para estar aqui conosco. E eu já passo aqui a palavra para o professor Lico Tumi. Moriô, galera. Boa noite a todas e todos. Eu sou Lico Turli. Eu sou um homem negro, careca. Estou com uma camisa com alguns desenhos, né? Afro, e atrás de mim tem uma estante preta com alguns objetos, alguns livros. Eu uso óculos também de grau, não tenho bigode, não tenho barba, e a minha imagem é uma imagem muito comum, digamos assim, para uma pessoa negra da minha idade. Estou muito feliz também. Quem organizou foi a Maíra Oliveira, eu estou orientando, né, somente supervisionando, e também querendo passar para vocês essa ideia de que, quando a gente está pesquisando material sobre as artes cênicas, cinema, audiovisual, música, a gente sempre tem muito pouca literatura, né? E esse curso, esse projeto, propõe a produção de material, né? Direto por quem faz. E é isso que Maíra vai daqui a pouco apresentar para vocês, falar com vocês. A Pele Negra, Escola de Teatros Pretos, ela fica em Salvador, ela nasce exatamente após um espetáculo que nós montamos, chamado Pele Negra, Máscaras Brancas. Esse espetáculo ele foi baseado no livro homônimo de Francis Fanon, né? Onde a gente discutiu bastante como é que o racismo se organiza, como é que ele atua, principalmente na questão, digamos assim, né? Que produz uma certa esquizofrenia em todas as pessoas negras e nos enlouquece. E aí a gente está com vários projetos aqui em Salvador. No momento eu estou em Salvador, estou na Bahia, e a gente trabalha, né, com teatro do oprimido, trabalha com teatro negro, trabalha com teatro espaços abertos também. Mas é isso, muito feliz com a abertura desse módulo, que é a formação do cineasta, né, nessa perspectiva de gênero, raça. E vou passar para a Maíra, que vai, na verdade, é ela que pensou, né, o conteúdo do curso, e ela vai explicar um pouco melhor e trazer logo depois o convidado de hoje. Maíra Oliveira, pega que é contigo, vai. Eu amo a empolgação do meu orientador, gente. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes e quem vai depois acessar esse conteúdo está sendo, né, gravado, justamente pensando em compartilhar depois com outras pessoas inscritas.
Bom, como foi falado aqui, meu nome é Maíra Oliveira, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos atualmente, que muda muito, né? Atualmente alongados, cacheados, alourados também. Estou usando um óculos de armação dourada, quadrado, e tenho alguns piercings no rosto, no nariz, três, né? Só no nariz, né? E sou mestranda aqui do Helena, né, em artes da cena, mas também sou mãe, sou roteirista, sou professora, sou pesquisadora do audiovisual com esse recorte racial. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de reconhecer colegas de curso e colegas de trajetória, de ter essa parceria com o Pele Negra, né? Também com o NEAB do próprio Célia Helena, que está aqui, Jamile, Sol Ferreira. A gente está organizando e sugestando essa conversa, essa troca juntas. E a ideia é realmente ser uma troca. Como é o nosso primeiro encontro desse ciclo, né, eu quis convidar uma pessoa que está num momento maravilhoso de lançamento recente de filme, de um longa-metragem belíssimo, que já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre na conversa. Mas antes disso, eu queria contar um pouco da motivação para esse módulo, né? Esse módulo que está dentro desse ciclo de debate, não é exatamente um curso, é de fato uma troca. Mas por que que a gente começou a pensar nesses encontros que vão acontecer toda terça-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, né? Que a gente está nesse momento de cinema brasileiro com esse destaque internacional, aí impulsionado pelo Ainda Estou Aqui, né, que foi dirigido pelo Walter Salles, de uma maneira muito, enfim, disseminada, né? Pessoas que não consumiam, não gostavam, não se interessavam pelo cinema brasileiro dentro e fora do Brasil estão se voltando, né, para o cinema brasileiro e buscando cada vez mais cinema brasileiro. Ele foi indicado e ganhou, né, o Oscar de melhor filme estrangeiro. A gente também tem nesse mesmo momento, né, nos anos recentes, o retorno do Ministério da Cultura, né, do MINC, né, a nomeação da Joelma Pires, que é uma mulher negra na Secretaria do Audiovisual, assim como Margareth Menezes também é, né, como nossa ministra, com uma ampliação de iniciativas que buscam ampliar o acesso aos recursos de fomento digitais para mulheres, para pessoas negras, para pessoas com deficiências indígenas. Então, a gente está num momento muito interessante, né, do nosso cinema, um momento onde, finalmente, se é que eu posso dizer assim, ainda que longe do ideal, a gente começa a ter um cinema verdadeiramente nacional, ou verdadeiramente brasileiro, né? A gente tem alguns dados recentes de política afirmativa, né, que fala que, embora a nossa população seja majoritariamente feminina, majoritariamente negra, das pessoas que dirigiram longa-metragem, por exemplo, lançada no Brasil, quase mais 75% foi dirigido por pessoas, por homens brancos, né? Isso são dados bem recentes. E a gente vê que menos de 2% assinou uma produção, sendo mulher negra, né, no caso. E quando eu falo produção, eu falo curta-metragem, série, todo o trabalho audiovisual, seja ele documentário, ficcional, híbrido. Então, a presença, né, ainda é majoritariamente identitária. E aí, quando eu falo identitária aqui nas nossas conversas, eu estou dizendo branca, hétero, cis, né? Esse que é o verdadeiramente cinema identitário, que é a minoria dominando aquilo que poderia ser de fato representativo. E então, assim, em resposta a esse cenário, a gente também vê a insurgência de várias associações, organizações, coletivos, né? A gente vai falar muito de um aqui que, na verdade, já tem mais de 100 décadas de funcionamento, mas, enfim, que nasce com esse fim, né? Como nós do Morro, com esse pensamento de aquilombamento mesmo, e aí emprestando o termo de Beatriz Nascimento e essa visão de Beatriz Nascimento sobre quilombo e quilombo no nosso contexto atual, como a PAN, que é uma associação de profissionais do audiovisual negro, né? Ela tem ajudado, junto com outras instituições, federal, municipal, estadual, a gerir recursos já para incluir, de fato, esse tema é bem complexo, a gente pode debater um pouco mais sobre isso, pessoas que são consideradas da diversidade, né? Então, nesse ciclo de encontros online, a gente vai
tentar pensar criticamente a partir do encontro com um cineasta, uma cineasta negra, indígena, ou seja, racializada, criticamente, sobre como se dá a formação, então, desses cineastas no Brasil, uma vez que a gente está falando de um contexto de muita exclusão, né? De muitas dificuldades, de muitas pedras no caminho, e tentar olhar para isso olhando a intersecção de gênero, raça, também sexualidade, mas também trazer exemplos, obviamente, positivos que nos inspirem a seguir pensando a arte da cena dentro do audiovisual, pensando isso a partir desde e para pessoas negras, mulheres, pessoas indígenas, pessoas. E a gente tem, então, esse objetivo. Como é o nosso primeiríssimo encontro, eu acho que é legal a gente pelo menos falar assim da onde está falando, o nome e a formação de repente, alguma coisa que queira compartilhar, não precisa ser todo o currículo, né? A gente sabe que tem pessoas extremamente potentes aqui com currículos extensos, então não vai dar tempo de todo mundo contar tudo, mas seria legal pelo menos ouvir o nome, de onde está falando, o que está fazendo, e talvez uma palavrinha do porquê que interessa estar aqui com a gente nesse ciclo. E aí, como é difícil aqui a gente coordenar a ordem, eu vou fazer uma coisa que é chamar. E aí, quem falar, chama outra pessoa. Vamos fazer assim, que a gente faz uma gira de apresentação rápida antes de a gente falar com o Luciano. Então, eu vou chamar a minha amiga Sol Ferreira, porque ela tá com a gente no NEA, então aproveita e já fala um pouquinho de onde você está. Vamos lá. Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Sofia Ferreira, sou uma mulher negra, estou de cabelos crespos, solto, uso óculos de armação vermelha, né? Eu sou coordenadora do NEAB, faço parte aqui do NEAB aqui no Célia Helena, professora de prática e estudos corporais, e estamos aqui nessa caminhada, né? Nesse aquilombamento, criando mesmo esse espaço de estudo, de troca, experimentação artística. Então, para a gente é um prazer enorme estar aqui nesse momento compartilhando com todos vocês. Obrigada. Eu chamo o Nick. Boa noite a todas, todos e todas. Eu sou o Nicolas, né? Coloquei meu apelido no nome aí. Eu faço o ensino técnico em atuação pelo Célia Helena e eu me inscrevi para isso aqui para entender como é o mercado audiovisual e qual, como é a vida de um diretor no Brasil, entender as perspectivas desse mercado e conhecer um pouquinho mais sobre todo esse pessoal que participa disso. Chama alguém, Nick. Eu, eu tenho que chamar alguém, né? Eu chamo a Jamília. Bom, para quem não estava aqui ainda, eu sou a Jamile, trabalho aqui na assistência de coordenação do mestrado, sou formada em cinema e estou muito feliz de ter a oportunidade de estar em um espaço onde eu vou escutar uma das grandes referências para mim, que é o Luciano, ter aqui a querida Mayra também, que é incrível, muito potente também na área, e poder aprender com ela e com todos aqui também. E só celebro esse momento e vou chamar agora a Vilani. Olá, boa noite. Eu sou Vilani, eu falo da cidade do Crato, interior do Ceará. Eu sou professora. Atualmente, eu estou na Universidade Regional do Cariri e, na verdade, a minha participação aqui é realmente a título de conhecimento, né? Eu desconheço total o audiovisual, para além, né, do papel de espectador. E aí foi um tema que realmente me interessou, tá? E eu estou nessa de estar sempre buscando, é algo que me chama muita atenção. É isso, deixa eu ver, eu vou chamar aqui Sueli. Boa noite.
Estão me ouvindo, né? Então, meu nome é Sueli Oliveira, eu sou de Salvador. Eu vim para São Paulo há muitos anos, mas eu sou formada em artes cênicas pela Universidade Federal. Então, assim, eu sou da primeira turma, então isso quer dizer que, ó, tenho 65 aninhos. E sou formada em fono aqui em São Paulo pela PUC. Eu dou aula no Célia Helena de expressão vocal há muitos anos. Tenho como colegas Sol e a Jamile. Por que que eu estou fazendo? Para aprender, para conhecer, certo? Para entender esse mercado, para estar a par, para saber das dificuldades todas, porque para engajar, entendeu? É conhecimento mesmo. Estou aqui para aprender, para ouvir, para escutar, certo? Para saber dos caminhos. É isso. Eu chamo Jumara. Boa noite. Eu sou educadora aqui de Fortaleza, sou aluna também do mestrado Célia Helena, na turma de segunda-feira, a turma da Jamile. Ó, Jamile, meu cabelinho solto, ele tá tomando formas. E também, assim, a minha pesquisa, ela pesquisa a arte, né, como uma ferramenta de fortalecimento para o processo de aprendizagem, né, para que as crianças consigam, as crianças que estão mais assim à margem da vulnerabilidade social, que por algum motivo tem algum bloqueio, né, nessa fase de alfabetização, eu busco pesquisar a arte nesse contexto, né, como uma ferramenta de fortalecimento para que essas crianças entrem nesse processo de resiliência, né? Porque aí eu vejo a resiliência, eu pesquiso como um processo, e não como uma adjetivação. E por que que eu estou aqui? Também por conhecimento. E porque pensar, pensar a escola a partir de um contexto artístico, você tem que estar, pelo menos eu trago isso para mim, em busca de todo o campo que envolve a arte, né? Eu sei que a gente não vai ser detentor do saber em tudo, mas eu entendo assim que existem pessoas ali, e a partir do momento que existem pessoas, nós sabemos que existe o preconceito, a dificuldade, né? A questão da presença desse corpo nesses espaços, a questão da mulher, o protagonismo da mulher, que tanto se fala, né, nesse nosso país, da pele negra também. E é tão bom, é tão bonito a gente ver que nós, mulheres negras, assim também como homens negros, assim como pessoas, né, trans e etc., não desistem da arte. Talvez seja o território que a gente pisa com mais firmeza, porque é aqui que a gente se encontra, é aqui que a gente também se desconstrói. E eu acredito muito na influência do educador, né? Então, assim, eu não tenho também nenhum dedo, né, na parte, né, nessa parte de áudio, de cinema e tudo, mas é tão bom a gente ver um país parando para homenagear pessoas artistas, né, pessoas que levam a história do nosso povo, que levam a nossa luta, que levam a nossa resistência, pessoas que não se calaram, né, pessoas que usam a arte como protesto. Então, assim, não, a minha aprendizagem aqui não é só pelo ofício, mas para entender essa pessoa que está por trás disso tudo. É isso. Deixa eu ver quem é que eu chamo aqui. Vou chamar o Rodrigo, que ele está de amarelo como eu, e eu gostei da camisa dele. Aqui, Rodrigo, é você. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou o Rodrigo, eu sou aqui de São Paulo. Eu sou estudante da pós-graduação em Direção e Atuação pelo Célia Helena. Eu estou aqui para aumentar o conhecimento mesmo, igual alguns falaram. Sempre é bom a gente enriquecer o nosso conhecimento, né, na área, né?
Eu também faço curso de atuação por uma outra instituição, e é isso mesmo. Estou aqui para aumentar os conhecimentos. Agora eu tenho que escolher alguém, né? Deixa eu ver. Escolhi- Aline e Fátima. Boa noite. Opa. Boa noite, gente. Eu sou a Aline, falo aqui de São Paulo também. Eu também estou no mestrado no Programa de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Universidade de São Paulo. E eu pesquiso gênero, raça e classe interseccionalizadas na produção audiovisual, especialmente das pessoas das periferias da cidade. Então, o curso realmente me interessa muito, então estou muito entusiasmada assim de ouvir vocês, de trocar, de ter contato com referências e tudo mais. E eu vou escolher o Felipe Gofferman. Oi, boa noite. Eu tô sem câmera. Então, eu sou Felipe Gofferman, tenho 35 anos, sou do Rio de Janeiro. Eu sou formado em cinema e meu interesse pelo tema é principalmente porque no momento eu estou pesquisando sobre cinema decolonial, em especial palestino, né, cinema palestino, mas acho que tem muito a ver também se a gente pega para pensar que o cinema palestino surge da necessidade de existência deles como povo, né? Como existência como civilização para além da barbárie que é imposta a eles, né? E citando rapidamente uma passagem de um documentário da Rabachina, ela fala que ela tem uma frase da líder sionista Golda Meir que fala que ela não vai dormir em paz enquanto tiver uma criança árabe nascendo e sabendo que pode ter maioria árabe perto do país dela, né? E a partir disso o cinema palestino vai crescer, entendendo que ele precisa contar a própria história, né? Precisa contar a história palestina. Então, eu acho que tem tudo a ver em relação às perspectivas de gênero, raça também, gênero, porque as mulheres palestinas também fazem um papel importante na revolução e acabam tendo que apagar do seu papel depois quando é imposto um tipo de pensamento que vem de fora para dentro, né? Mas é isso, principalmente. Agora eu queria indicar o Luciano Vidigal. Olá, boa noite a todas, a todos, a todos. Prazer estar aqui. Eu falei com a Maíra, assim, obrigado pelo convite, que eu estava num pós-operatório e estava meio fraquinho hoje, aí de repente eu encontro vocês, deu um fortalecimento, que a gente fica em casa pensando sobre mercados, enfim, a gente vai poder falar sobre isso, mas só para dizer que esse cenário aqui que eu estou me deparando tecnologicamente falando, né, virtualmente, é um cenário que está me fortalecendo, é um acampamento também. Obrigado aí pela presença e pelas palavras, vamos trocar. Eu sou Luciano Vidigal, eu sou cineasta, sou ator também. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou integrante do grupo Nós do Morro, que está comemorando 38 anos de resistência, com um trabalho socioartístico na favela do Vidigal. É, Sou um homem preto, eu estou vestindo uma blusa de uma marca chamada o Tal do Bonequinho, que ele trabalha com estampa africana, que é muito legal. Essa blusa tem os búzios, tem a linha do trem, tem umas cores africanas que eu adoro. Estou usando um fone branco e no momento eu estou com um bigode que está ressaltando mais e estou careca. E estou aqui para a gente trocar e falar sobre filosofia, cinema, vida e mercado. Eu tenho que chamar alguém, né? Então eu vou chutar aqui. Vou chamar Vitória Costa. Opa, boa noite. Meu nome é Vitória Costa, falo daqui de Belém. Sou formada em cinema aqui, sou pesquisadora em audiovisual e antropologia também. E tenho um grandíssimo interesse em cinema negro. Então, acho que quando eu ver essa divulgação, por parte da Maíra também confiando que vai ser um ciclo muito interessante aqui, por toda essa troca. E é isso. Chama alguém. Antônia, tá por aí? Tá sim. Olá!
Eu sou a Antônia, eu falo aqui do Célia Helena, também faço parte do NEAB, junto com a Sol e a Jamile. Eu sou formada aqui pelo Célia, também já fiz curso de humor na SP, e agora eu vou começar a pós-graduação em direção e atuação aqui no Célia também. E muito mais. Eu estou participando do curso porque eu quero muito também estar mais dentro das atividades que o NEAB está fazendo na escola. Então, juntos a gente está trazendo cada dia mais essas propostas que eu acredito que são incríveis. E eu estou começando a entrar nessa área do audiovisual. Então, recentemente eu participei na minha cidade natal, que é lá no Piauí, de uma websérie onde eu participei como roteirista e diretora. Então, eu quero juntar tudo e aprender o máximo possível junto com vocês. Então, é isso. Estou feliz de estar aqui com vocês. Eu vou escolher Valdir. O Mickey, Valdir, o Mickey. A gente acha que aperta, não apertou, né? Boa noite, eu sou o Valdir, sou ator, professor de teatro, programador, curador, enfim, um homem de teatro, da gestão. Estou no curso de mestrado sou companheiro da Maíra e da Vilani, né, da turma de quarta. Estamos caminhando, né, digamos, terminando uma primeira fase e começando uma outra. E estou aqui, gente, porque fiz pós-graduação em cinema, deu um gostinho muito de quero mais. Sou apaixonado por cinema desde pequeno, né? Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, onde eu coordenei por muitos anos, um dos meus sonhos realizados lá foi fazer um cineclube com tela, com uma sala mesmo de cinema, onde também a gente explorou muito a questão do cinema independente e deu espaço para o cinema independente. E também no meu produto final do meu mestrado, estou anexando um mini doc, então eu estou voltando a estudar cinema. Aí quando eu recebi também esse convite, me interessa a temática, me interessa essas discussões todas, né, porque acho que vai acrescentar muito para o meu trabalho. E também ouvir, né, refletir sobre, né, essa temática tão importante, né, que não pode ficar de fora. E estou bem entusiasmado, né, para estar aqui com vocês. Quero elogiar a Maíra pelo formato, Maíra pelo formato, né? Acho bem bom essa coisa de 1h30, né? Porque é online, não cansa e a gente continua, segue a vida, segue as tarefas, né? Então, obrigado mesmo de estar aqui. Me chamam agora, eu não estou vendo, peraí, a Helena. Boa noite. Eu estou falando aqui de São Paulo e eu estou fazendo o curso técnico no Célia Helena. E eu me inscrevi para aumentar o conhecimento sobre o meio. Agora eu chamo a Aline. Aline, você nos escuta? Se a Aline ela abrir o mic em algum momento, a gente passa para ela, é só para. Eu vou fazer. Quer escolher uma outra pessoa, Helena? É porque a Aline já foi. Olha, quem não foi? Gabriel e Domini. Gabriel. Vou chamar. Isso, vem, Gabriel. Boa noite, pessoal. Eu falo de São Paulo, mas vivo aqui em Goiânia. Eu acho que a chuva aqui de São Paulo queimou minha webcam e queimou a luz do quarto e tal. Tem algumas coisas queimadas na casa. E eu trabalho com direção e roteiro, principalmente produzindo em Goiás. E eu vi a Maíra compartilhando sobre o curso, assim, cinema negro é uma coisa que eu pesquiso, uma coisa que eu estudo, uma coisa que eu busco produzir também. E acho que foi isso. Acho que é uma oportunidade de entender se eu quero me reaproximar um pouco mais com algumas coisas de academia, alguma coisa um pouco mais nesse sentido, assim, que eu acho que tá fazendo falta. E eu chamo o Domini. Boa noite, pessoal, tudo bem?
Eu não consigo ligar minha câmera agora, então vou fazer uma breve descrição. Eu sou um rapaz de 20 anos, eu estou usando óculos, tenho um cabelo castanho escuro, tenho um bigode similar a um código de barras, bem pequenininho, estou no fundo branco, com um fone branco meio desproporcional. Enfim, este sou eu. Prazer, eu sou o Domer, eu falo de Caieiras, uma cidade aqui próxima à capital, na Grande São Paulo. Eu sou muito novato em tudo. Eu acabei de ganhar uma bolsa esse ano do ProUni para estudar cinema e audiovisual aqui em São Paulo, então ainda estou no meu primeiro semestre. Mas eu quis muito participar do curso porque, mesmo estando no primeiro semestre, na faculdade que eu estudo, que é a Belas Artes, eu já percebi muitas coisas que me geraram incômodo. E devido a este incômodo, eu quis estar aqui presente para que, se eu for começar nessa indústria, se eu for começar nessa área, eu quero começar consciente e capaz de talvez entrar numa luta. É isso, obrigado. E não falta mais ninguém, né? Não, encerrou Perfeito. lindamente. Obrigada, Domini. Gente, eu sei que às vezes toma um tempo, dá uma certa angústia, né? Nossa, mas a gente vai gastar esse tempo todo só se apresentando, mas uma das coisas que é fundamental para o nosso pensamento aqui, nesse ciclo mesmo, coisas que eu imagino que a gente vai discutir, ainda que não literalmente, são práticas de metodologias não excludentes, assim. Então, é muito importante essa gira de apresentação, a gente verbalizar nossos nomes, a gente se ver, a gente se acolher mesmo, e a gente vai, né, eu espero, se encontrar ainda algumas vezes, algumas terças-feiras nesse período, né, quase um cafezinho, né, 1 hora e meia, para falar um pouco mais de cinema. Então, e a rede que a gente está construindo é o que de fato é importante, assim, nos ciclos. Então, defendo muito isso, acho importante a gente parar aqui para se ouvir. Peço desculpas ao Luciano, né, que eu chamei você no começo, mas acho que você é da mesma vibe que eu e está curtindo. É, então, entrando mais, né, no que a gente se propõe aqui nesse ciclo, eu vou ir e voltar, vou trazer algumas questões de informação mesmo, de dados, e espero que vocês tragam também. Né? Temos aqui pesquisadoras, pesquisadores, artistas, estudantes, profissionais, enfim. Né? Estou muito feliz e muito emocionada porque temos também em vários lugares do país. Isso é muito potente. Então, mais do que eu trazer ou que a pessoa convidada trazer, né, é importante também vocês se sentirem à vontade para compartilhar informações, dados, experiências pessoais, porque isso tudo vai enriquecer a nossa troca. E hoje a gente tem a honra aqui de receber, nessa abertura, né, o Luciano Vidigal. Vou fazer uma apresentação quadradona dele, porque apesar de eu não ser um fã desse formato, é importante também, porque né, Marcelo de Sós falava, né, que você não bota no papel, o vento leva. Se a gente não escolhe, cara, ele é Maria Jesus, se a gente não nomeia, chamam a gente do que quiser, né, e várias outras que a gente pode citar aqui, então vou fazer essa apresentação formal, sim, e depois, Luciano, por favor, se apresenta e se chega como você quiser se apresentar. Então, Luciano já falou, mas eu vou repetir: ele é cineasta, ele é ator, ele é integrante do Nós do Morro. Desde os anos 90, foi o primeiro cineasta brasileiro de favela a ganhar um prêmio internacional, do seu prêmio Neguinho Equipe, em 2005, no Festival de Marseille, na França, em 2005, mesmo ano. Ele roteirizou e dirigiu um dos episódios do longa-metragem Cinco Vezes Favela, que abriu o Festival de Cannes e foi produzido pelo saudoso Cacá Diegues. Em 24, né, que é o ano passado, ele estreou o Casa Branca, que é uma coprodução com a Globo Filmes e Telecine. Ele venceu o Festival do Rio como melhor direção de ficção. Ele segue em cartaz, é muito importante a gente falar isso, porque as primeiras semanas, esse momento em cartaz, essa vida, né, dentro do cinema, de fato, é o que às vezes é usado como parâmetro para medir sucesso ou não. Depois a gente pode problematizar isso muito, mas está em cartaz ainda, por favor, vejam. O filme também ganhou o prêmio de melhor trilha sonora, fotografia e ator coadjuvante. Além disso, o Luciano dirigiu e roteirizou o curta-metragem Lá no Alto, filme que ganhou mais de 30 prêmios de festival nacional e internacional. Trabalhou na pesquisa de elenco Cidade de Deus, da Caixa Londe, do Fernando Meirelles. Dirigiu o longa documentário Cidade de Deus 10 anos depois, que está no Netflix e na Globoplay.
Ele é um dos diretores do seriado Pais de Primavera, da TV Globo. Ele já trabalhou em mais de 46 filmes, entre eles Três Verões, Mato Sem Cachorro, Tropa de Elite 2, Meu Nome Não é Johnny, Cidade dos Homens. E na televisão também atuou na Malhação, Tapas e Beijos, A Favorita, Fora de Controle, Chama de Vida, Vidas Opostas, na TV Record. Em 2012, foi pesquisador de texto para o Esquenta, da Rede Globo. E atualmente ele está na pós-produção de documentário Seu Viver Vai Ser Milagre, que vai ser uma plataforma de streaming. Então temos aí uma estrela, um querido com a gente. Luciano, por favor, se quiser se apresentar, alguma coisa que vocês falar da afetividade. Não, achei ótima a apresentação, assim, aí fui lembrando vários flashbacks, assim, é importante também ressaltar que é uma estrada, né? Tem um tempo, eu comecei com 10 anos de idade, só queria ressaltar isso, assim. É uma história muito interessante porque a minha mãe, ela era empregada do Otávio Miller, que é ator. E eu ficava, assim, muito novo, ia para o trabalho da minha mãe, mãe solo, mulher preta, enfim. E eu ficava no trabalho dela, porque não tinha babá, essas coisas, e eu ficava olhando ali o Otávio em contato com a arte. E eu, com 10 anos, falei, cara, eu quero crescer e ser igual o patrão da minha mãe. Acho que tinha uma coisa meio do meu subconsciente, uma coisa assim, ser artista, ter essa liberdade. E aí eu procurei o Nós do Morro com 10 anos, assim, e Nós do Morro me recebeu da melhor forma possível, tocando profundamente na minha autoestima através da arte ali. Eu tinha que trabalhar para ajudar minha mãe, né? Então, criança, isso era muito confuso. Eu, criança, ter que trabalhar porque tinha um pai ausente. Mas a arte me recebeu, a arte realmente me trouxe um lugar, uma visão de mundo muito importante e me deu essa estrada, né? E a partir dos 10 anos eu falei, cara, eu não paro mais, eu tô com 45 anos, 35 anos, né? Então eu comecei muito novo. Então quando você começa a falar, eu vou nesse lugar, eu vou na minha criança. Eu fui lá e lembrei dessa criança, que queria ser artista, enfim. E hoje enfim, temos muita dificuldade, né? Essa trajetória não é uma trajetória fácil, mas estamos furando bloqueio, né? Me falaram isso, falou, cara, seu trabalho está furando bloqueio. E eu aceitei isso. Hoje eu consigo enxergar esse lugar. Então eu queria só dizer isso, queria dizer, se hoje eu estou aqui, a gente está falando sobre cinema, é porque com o Casa Branca agora e os debates que eu venho participando, caiu a ficha mais uma vez de que o cinema é muito poderoso, de que o audiovisual ele tem um poder muito forte, né? Claro que a arte como um todo, mas estou falando especificamente do cinema porque eu estou vivendo isso agora. Então, se a gente está aqui, a gente está por causa desse poder. E esse poder tem a ver com resistência também. Só queria sublinhar isso. É poder e resistência que me faz ainda estar nesse lugar. Nossa, Luciano. Se puder falar um pouquinho mais do que é o Nosso Mundo, não sei se todo mundo conhece, eu posso também contribuir com o pouco que eu sei, mas se puder trazer um pouco mais. Claro, cara, Nós do Morro, eu tenho muito orgulho de falar que ele revolucionou a minha vida, revolucionou a favela de onde eu sou nascido e criado, e é um grupo pioneiro, assim, que traz a arte pelo um cunho social, mas que conseguiu entrar no mercado, né? Você tem um grupo de teatro oriundo da favela que foi uma iniciativa do Guti Fraga, que é tem formação como ele é um jornalista, é ator, diretor de teatro, né? Ele subiu a favela, ele falou que quando ele entrou no Vidigal, ele lembrou de Veneza por causa da vista, ele achava que tinha que ter um movimento cultural ali, e ele resolveu dar aula de teatro gratuita assim, para crianças ali do local e adolescentes. E através disso, ele tem uma coisa muito legal do Nós do Morro que eu sempre guardo comigo, que é a qualidade. Assim. O Guti, é meu mestre, ele sempre cobrou muito essa questão da disciplina, do estudo, de o quanto, independente de gênero, classe, que fosse, a qualidade artística ela ia realmente entrar e fazer com que a gente fosse incluído nessa coisa chamada mercado, né? Então, eu tive essa trajetória no Nós do Morro, de muito estudo e sempre a busca pela qualidade, mesmo com erros e acertos. E aí o grupo tem uma filosofia que é dar acesso a quem precisa de acesso. Isso há 38 anos. Assim. É uma escola, né, uma escola artística que trabalha teatro, música, cinema. O teatro é a base, né, o que vem depois são consequências. Mas logo depois do filme Cidade de Deus, né, que foi indicado a 4 Oscars, onde 70% do elenco foi oriundo ali do Nós do Morro, isso que também revolucionou o grupo, assim, também trouxe um outro campo de visão para o grupo, né? Uma visibilidade maior para o grupo.
E hoje o grupo continua, assim, tá lá resistindo, assim, buscando patrocínios, óbvio que não é fácil, comemorando os 38 anos, mas fez história, eu acho. Assim, eu vou lembrar do Yuka, do Rafa, que ele falava o tempo inteiro uma frase que eu adorava. A gente precisa ter favelismo. Eu sei que a gente tem um abandono governamental, a gente tem situações, mas a gente tem que ter orgulho de onde a gente vem. E a favela é um lugar de potência também. E o Nós do Morro, ele trouxe esse Vidigal, ele trouxe esse favelismo aí que o Yuka falava que a gente tem que ter através da arte. E hoje ele está, né, inclusive, produzindo, né, audiovisual também, né? Além de peças de teatro, enfim, da formação, né, cidade base ali, ele também está como produtor audiovisual, né? Sim, porque começou com teatro, né? E aí, 20 anos depois desse trabalho do Gucci, enfim, a Rosane Svartman e o Vinícius Reis, que são dois cineastas que estudavam cinema na UF, eles foram lá fazer uma pesquisa e resolveram ensinar cinema pra gente, né? Eu sou da primeira turma, né? Que é essa turma que o Vinícius Reis e a Rosane Svartman montou ali. Eles achavam que a gente tinha que ser introduzido ali ao audiovisual e aí tinha aula de roteiro, aula de história de cinema, e aí começou esse movimento. Então, essa primeira geração, né, que é a minha geração, a geração da Luciana Bezerra, agora a gente está começando a, enfim, ter os nossos longas. Aí a Luciana fez a Festa de Léo também, que veio antes do Casa Branca, que está em cartaz, que é do Nós do Morro, que veio dessa primeira geração. A gente realmente está conseguindo produzir audiovisual e está fazendo com que o Nós do Morro também vire essa produtora, assim, para que a gente também tenha esse CNPJ audiovisual dentro dele. Aproveitar para fazer um parêntese, assim, muito breve, né? Falar um pouquinho de mercado antes de a gente entrar um pouco na sua experiência com Casa Branca. Mas, para quem não sabe, para fazer audiovisual hoje com incentivo público, você precisa ter uma empresa, né, produtora, você precisa ter um CNPJ. E a disputa econômica, né, no audiovisual é o que de fato vai conseguir fazer com que a gente se mantenha, né, produzindo cinema. E tem dados recentes da associação mesmo da APAN e do GEMA, que é o Instituto de Pesquisa, né, da UERJ, que pensa recorte de raça e de gênero, que fala que a gente ainda não tem nas empresas, que as empresas são divididas pelo Ancine nível um 2 3 4 dependendo do volume de produção, né? A gente não tem nenhuma com um nível competitivo, que é uma empresa chamada vocacionada. Vocacionada que é essa que tem 50% ou mais de sócios que não sejam brancos, ou seja, mulheres ou pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas de favela, né? Então, a importância do Nós do Morro como associação cultural, ter a sua produtora e hoje está lançando seu segundo filme longa-metragem, dado esse contexto que a gente está falando aqui, onde a gente não tem sequer empresas com CNPJ aptas a captar recursos, né? Que é o que a gente briga por políticas afirmativas, mas ao mesmo que elas existem, como que a gente capta esse recurso? Através das empresas. Então, por isso que eu quis dar esse highlight, né, da importância que vocês estarem, né, em associação, mas também com as suas próprias produtoras lá estarmos, e disputando economicamente o que é nosso de direito, né? E, e aí, o Faixa de Léo, que ele mencionou, que é da Luciana Bezerra, se eu não me engano, está disponível na Globoplay, é muito legal também. Então, quem não teve oportunidade de ver no cinema, eu recomendo fortemente. E a Casa Branca eu já falei que tá no cinema ainda, então, por favor, sigam lá. E aí queria entrar um pouquinho justamente no seu longa, no seu filme, que tá em cartaz. Seu primeiro filme, né? Seu primeiro longa-metragem, que você dirige sozinho, não é isso? Isso, ficção é meu primeiro sozinho. Tirando toda essa experiência toda que você teve compartilhada, que também é sobre isso, mas agora ele é o primeiro sozinho. Eu vi no cinema, foi uma experiência lindíssima. Não sei se alguém viu Casa Branca? Além de mim, teve oportunidade. Então vamos ver o trailer, eu vou compartilhar, espero que dê tudo certo. Depois a gente volta aqui para o Vocês estão vendo na tela, então, né? Sim. Agora vamos ver se sair o áudio.
Não, não está, Mayra. O áudio não está. Você Isso precisa na hora de colocar. compartilhar, Fone de sim. ouvido. Não, fone não. Na hora de compartilhar, tem que botar para botar o som também. Acho que Otimizar. sim. Isso. Na quadradinha à sua direita, fica escrito otimização. No quadradinho à direita. Quando você vai para a lateral do painel, do Zoom que aparece, tem as opções compartilhar som e otimizar para videoclipe. Aí você clica nos dois quadradinhos. Vou ver. Estranho, não aparece essa opção para mim, não. Vou mandar para você, Jamília, você compartilha pra Perfeito. gente? Claro. Vai me mandar aqui no chat? É um link? Eu te mandei no WhatsApp, na verdade, você recebeu? Recebi. Peraí. Pronto, agora chegou aqui para mim. Apareceu para vocês? Sim. Ótimo. Só me confirma o som se está ok. Tá ok? Tá ok, tá ok. Perfeito. Vou soltar. Meu avô tá morrendo, cara. Tô sozinho nesse barco, todo mundo me abandonou. Não, sozinho tu não tá não, Dé. Qual é? Nós tá aqui contigo, pô. Dé. Tá ruim pra todo mundo, né? Vó doente, um monte de despesa. E tem aluguel, né? Vocês não vão mais ficar nessa casa. Bruxa de brilho, ladrona de galinha! Não tinha como resistir, pô. Tava quente demais, pô. Lennon dos Santos Barbosa pra 7. Vulgo L7, pô. Mas tua avó Almerinda, como é que tá, pai? Mais ou menos. Bem que tu podia fazer um show aí pros cria, fortalecer os amigos, né? O pai do Lourenção, irmão. Ele dava uns pega na dona Almerinda. Pô, respeita a avó do moleque, mano. Quem tá desrespeitando, ô comédia? Tá escrito aqui atrás da foto. A gente pode dividir lá embaixo, nós dois. Parece pequeno, mas acho que vai dar certo. Você daí fudeu teu coração, hein? Sabe qual vai ser o seu remédio agora? O tempo. A sua cura é você, meu filho.
Dança pra vida, meu filho. Dança pra vida. Tá ligado, né? Isso. Tamo junto, mano. Ai, eu sou suspeita, eu sou apaixonada. Eu quero uma série de Casa Branca, quero todos os personagens vivendo comigo. E aí queria que você falasse um pouquinho, Luciano, contar um pouquinho, né, de como eu acho que nem todo mundo teve a oportunidade ainda de ver. E aí falar um pouquinho do seu processo, né, criativo, como foi fazer, escrever, você escreveu e dirigiu, né, chegar nesse elenco, é, pensar mesmo como foram os processos, eu acho que é sobre isso, né, de compartilhar um pouco de processos. Assim. Ah, beleza. Vamos lá. Eu vou tentar fazer um parâmetro histórico muito rápido aqui para a gente chegar na Casa Branca, que acho que tem a ver. Eu acho que assim, surge um novo olhar sobre o cinema brasileiro ali nos anos 2000, ali, quando a internet, né, essa globalização da internet, a tecnologia digital, né, porque o cinema sempre foi muito arte, ainda é uma arte cara, mas era mais cara ainda porque tinha uma realização específica de câmeras e tecnologias voltada à película. E aí, quando a tecnologia digital tem essa globalização mundial, a gente começa a ter acesso à tecnologia, né? Não só celular, mas como essas câmeras de fácil acesso. E é uma política que ajudou também nos anos 2000. Eu lembro que o Gilberto Gil era ministro da Cultura e no Nós do Morro chegou uma câmera e um tripé e uma lapela. Então, ali, anos 2000 foi fundamental para que a gente pudesse, assim, tivesse o direito de contar as nossas histórias, né, sobre o nosso ponto de vista. E aí entra um lugar territorial, né? Claro que a favela é um personagem nesse lugar, né? Porque a gente queria falar sobre ela, no lugar de defesa, de falar, cara, a favela tá aí, o corpo preto tá aí nas telas de uma forma muito forte, histórico, que foi mais o nosso ponto de vista e a gente no lugar de objeto, a gente não concorda com muitas das coisas quando nós somos retratados, enfim, nesse lugar chamado audiovisual, né? E a partir daí tem essa virada do objeto que vira sujeito, né? E aí vira o sujeito da sua própria história. Então é importante fazer esse parâmetro. Cacá Diegues, né, saudoso, que se foi esse ano, ele já tinha dirigido Cinco Vezes Favela na década de 60 e ele achava que estava acontecendo esse movimento. Ele, com o seu olhar visionário, falou, cara, já está acontecendo. Ele ia em muitos festivais, era chamado para dar aulas, oficina nos grupos de Nós do Morro, CUFA, ProReg, ONGs e associações culturais que trabalhavam com a arte como ferramenta de transformação. E ele ia falar sobre cinema, ele percebeu esse movimento. Falou, ó, as pessoas estão fazendo cinema dentro da favela, tem uma juventude preta muito potente, e agora é a hora deles falarem sobre eles, assim, né? E aí surgiu Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos, onde eu fui convidado, fui um dos diretores, dentro desse movimento que eu acabei de citar, que tem a ver com que a gente poder ter o nosso ponto de vista no lugar de sujeito, né? E aí, anos depois, fazendo esse parâmetro, o Kaká acompanhou toda a minha trajetória, o Kaká Dias foi para a Globo Filmes, e ele, no papel de gestor da Globo Filmes, ele recebia projetos que a Globo Filmes tinha, enfim, esse lugar de investir economicamente nos filmes brasileiros e também entrar como coprodutora. E o Kaká, sendo um desses, enfim, desses gestores, dessas pessoas que tinha esse olhar sobre o cinema, ele me convidou. Ele falou, Luciano, eu estou na Globo Filmes e eu acho que está na hora de você fazer o seu longa de ficção sozinho e é o momento de eu apresentar alguma coisa de um filme com seu estilo, com seu olhar, que ele, enfim, já me conhecia. E aí nasceu Casa Branca. Eu já tinha algumas coisas na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso escrever um filme para levar para a Globo Filmes, amando ali do nome do meu mestre, Cacá Diegues. Mas eu queria falar sobre a juventude, porque eu estava filmando um campeonato de futebol de favela. E nesse time, um dos times lá, tinha um menino, que era um menino gordo, preto, que era o líder. E era jovem. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, cara, esse protagonismo que eu quero levar agora, estava pulsante. Falei, eu quero falar sobre a juventude, eu estava querendo falar muito sobre a juventude, eu estava querendo falar muito sobre esse protagonismo do corpo preto jovem, no lugar de normalizar mesmo a juventude, de falar, ó, o protagonismo precisa estar aqui, né? Vamos quebrar essa coisa chamada padrão de perfil de personagens e trazer esse corpo jovem como protagonista. Eu queria muito, foi a partir daí. E eu conheci, esse personagem existe, esse menino se chama Dé, e eles tinham uma relação linda de afeto entre eles. Era um grupo de amigos.
E eu falei, eu preciso falar sobre amizade, eu preciso falar sobre afeto preto. Casa Branca nasceu dessa premissa, entendeu? Desse chamado do Kaká para o mercado, que precisa vir para o mercado. E eu senti que o cinema negro ele precisava desse espaço, porque quando eu vou numa igreja, ou num centro de macumba, ou numa peça de teatro, e eu me sinto fortalecido, é um lugar de afeto. É um lugar de afeto. E a minha mãe sempre foi muito afetuosa, mesmo dentro do sofrimento que fosse. E eu falei, cara, o afeto é revolucionário. É histórico essa resistência desde a escravidão. Mas a gente tem o nosso lugar de afeto para se aquilombar. E isso era uma juventude. Eu falei, eu vou fazer um filme sobre isso. E esse recorte. Então foi isso. Comecei a escrever muito, pesquisar muito, aí entrou a captação, aí veio a pandemia. É um filme que tem uma estrutura, é um filme que tem um grupo de produtores que investiram no filme, acreditaram na história, ganhei alguns editais, enfim. Então foi um processo de escrita muito longo, né? Porque é uma história real, então muitas das coisas eu queria que tivesse ali muito genuína, muito verdadeira. Foquei muito nos personagens, porque eu queria que as pessoas também se sobressaíssem nesse filme. Eu queria que esse corpo preto tivesse muita humanidade, eu queria que essa juventude tivesse muita humanidade, era o que eu buscava muito nesse projeto. E tive um tempo de trabalho, assim. Esse projeto durou ao todo 7 anos, quase 7 anos, né? Para lançar ele, sei lá, 6 a 7 anos. Então, processo de escrita, um processo de preparo, um processo, enfim. Então, o processo foi muito lindo, Maíra, em tudo, assim, desde a escrita, a escolha dos atores, filmar no set, a pós-produção e o lançamento agora. O filme, assim, é um divisor de água na minha vida. Já ganhou, conquistou 11 prêmios, ainda está em cartaz nos cinemas, está indo agora para o Festival de Chicago, enfim, começando a sair para fora do Brasil. E eu percebi isso, eu percebi que eu tenho essa responsabilidade como contador de história, assim, além de procurar fazer filmes com qualidade, que é o que nós não ensinou, eu sou um advogado de defesa, às vezes, da pele preta no audiovisual. Eu já começo defendendo os meus, falo, ó, vocês estão acusando, estão com acusações erradas aí. Eles precisam seguir essas narrativas. Então, tem esses dois trabalhos comigo, assim, a busca pela qualidade, referências, o que for, e a defesa pelos meus. Quando a gente começa a estudar, né, cinema, representação, e representatividade, a gente se depara com uma série de estereótipos, né, e vai entendendo o papel e a importância, né, ainda que negativa na maioria das vezes, do audiovisual para simbolicamente, né, nos constituir enquanto pessoas, né? Estereótipos que vão perpetuando, né, preconceitos, vão perpetuando verdades, né, que se tornam outra ficção dentro da nossa existência, né, sobre os nossos corpos, e é isso, né? A pessoa gorda é boba, está boba, né? A pessoa negra é violenta, as mulheres, né, que têm a sua lascividade sendo colocada como única característica, sua sexualidade, né, uma série de estereótipos que a gente pode, enfim, aqui só de memória puxar. E interessante que você já parte dessa premissa, né, de quebrar, de fato, o estereótipo quando você olha para o Big John, que faz o Dé, né, o protagonista, e enxerga nele a liderança, né, que não é um lugar onde se imagina um líder, um menino líder de um grupo de amigos, menino gordo, né, jovem, e a afetividade, né, desse neto que quer ver a avó que está no Alzheimer já muito avançado, viver a sua vida de alguma maneira, né? Eles estão nesse território no Rio de Janeiro, que é na periferia de Mesquita, né, que é Chatuba, e uma série de dificuldades. Você vê que ela usa cadeira de rodas ali, como a gente vê viaduto, ladeira, e nem por isso ele deixa de levar a avó para circular, né? Isso a gente vai tecendo e construindo várias camadas, assim. E você mencionou uma coisa, né, que foram 6 anos, né, de processo, 7 anos de processo, Isso. né? E como é que foi viver disso, né? Se você se puder compartilhar, porque a gente tem uma visão um pouco do cineasta, essa pessoa que é quase encastelada, né? Que está em um canto, escrevendo, né, que faz seus próprios recursos. Eu comecei falando, quando a gente abriu esse encontro, sobre o boom referente a gente estou aqui,
e, né, a gente sabe a trajetória de vida de produção do diretor do Ainda Estou Aqui, né, e sabe que é outra realidade, né? E imagino que essa trajetória de 6 anos não foi unicamente exclusiva dedicada para o Casa Branca, né? Outras coisas aconteceram no caminho, né? Eu acho que tem uma coisa que você falou de estereótipo, eu quero falar sobre isso, que é importante ressaltar, que o Karim Anum, né, quando ele estava ali preparando Madame Satã, que é um filme que eu adoro, ele foi ao Nós do Morro dar uma oficina e eu participei dessa oficina dele. E aí eu perguntei para ele qual era o cinema dele. Falei, cara, qual é o seu cinema, Karim? Ele falou, o meu cinema é falar e quebrar o estereótipo. Eu fiquei com isso me marcou. Eu comecei a ver que eu, como ator, estava dentro de um estereótipo. Por quê? Porque fazer arte é sempre a busca pela liberdade, eu acho, assim, sabe? A gente tem que ter a nossa liberdade na escrita ou na concepção, o que for, para poder se comunicar com o mundo, né? E aí a gente vai encontrar algumas limitações, óbvio, mas se eu quero fazer um filme, eu quero buscar essa liberdade, eu quero ter esse sabor da liberdade, que a arte é esse sinônimo, ela está aí para isso, né? Como premissa mesmo, desde, enfim, os princípios ali. E aí, quando eu comecei a atuar, eu vestia um figurino que era sujo. Aí eu morria no filme 2, aí morria no filme 3, aí morria no filme 4, aí outro figurino, mesmo figurino. Aí eu comecei a ter essa repetição que foi violenta nesse lugar do meu corpo preto como ator dentro do estereótipo. Falei, cara, eu quero fazer o Romeu e Julieta. Eu quero ter uma família. Eu quero, entendeu? Eu quero ter um personagem que tenha essa dignidade, essa construção. Então, o Casa Branca também vem nesse lugar, né? De você poder oferecer uma dramaturgia, uma narrativa onde as pessoas tenham dignidade, uma história com dignidade, que quebra estereótipos, quebra tudo isso. Então, quando você falou, eu achei interessante falar sobre isso, que ele vem nessa linha de realmente ressignificar essa narrativa onde nos colocam dentro de um lugar chamado estereótipo. E isso é uma incoerência, é uma violência. E aí, quando você fala do mercado, é interessante, porque 6 anos fazendo o quê? A gente tem nossos filmes que são autorais, a gente cria, a gente recebe convite, né? Eu trabalhei com streaming, né? Eu fui trabalhar na Amazon, um projeto. Então, são dois mundos diferentes. E a gente tem que estar no streaming. A gente tem que estar na novela. A gente tem que estar, os nossos corpos têm que estar no mercado. A gente tem que se colocar nosso ponto de vista, criticar, humanizar, porque é onde o povo consome, né? Eu quero que o povo consuma a minha arte. E aí, só é isso. Então, eu caminhei nesses dois mundos, sabe? Na minha história autoral, que eu vivi, que eu tive liberdade, e que eu tive crises, ao mesmo tempo o mercado, que eu tive encomendas, né, que eu tinha que lidar com encomendas, eu tinha que saber lidar com, enfim, com situações que às vezes eu tinha que entender, que eu tinha que ceder de um lado e outro lado não, sabe? Saber a briga que eu quero comprar. O mercado é isso. Qual a briga? Eu vou escolher a minha briga, eu vou brigar por isso? Não, isso não. Então eu caminhei nesses dois lugares nesse tempo de 6 anos, sabe? É você tá trabalhando com streaming, fazendo meu filme autoral, trabalhando na TV Globo também. Então foi esse movimento que eu fiz. É que daí a sensação, né, para quem tá, principalmente para quem tá entrando, né, nesse meio de que a gente vai escrever um filme por ano, de que a gente vai lançar um filme por ano, que a gente vai conseguir esse volume de produtividade. E todos os filmes, enfim, que eu tive contato, né, longa-metragem, mesmo quando vem de pessoas que têm um poder aquisitivo garantido, digamos assim, né, é um processo de criação mesmo longo, assim. Então, às vezes a urgência, ela não é uma aliada do audiovisual brasileiro, apesar da gente estar falando de uma urgência aí que é secular, né, que é histórica, que é de contar as nossas histórias mesmo, assim. Então é interessante falar que são 6 anos de processo, gente. A gente escreveu, pensou, gestou, pesquisou, e ainda assim ele é um filme bem atual, né, porque é muito comum, imagino que vocês já tenham visto alguns filmes falando sobre saúde na velhice, né, falando sobre esquecimento, falando sobre memória, falando sobre Alzheimer, e eu não sei se vocês conseguem nomear algum onde haja um protagonismo negro com esse recorte. E é uma doença que acomete majoritariamente pessoas negras, né, dessa de Alzheimer, porque é uma doença que atravessa uma vida que vai levando para aquela comorbidade, né?
Então, quem tem, enfim, obesidade, diabetes, hipertensão, né, má nutrição, baixa escolaridade, notadamente pessoas negras. E aí a gente vai ver, sei lá, pai, vai postar vários filmes aí sobre Alzheimer, onde a gente não tem um protagonismo negro presente, né? Porque a gente nunca teve direito à memória mesmo, né? Então, por que falar sobre ela no audiovisual também? Então, tem mais um estereótipo também que o filme desconstrói, que é sobre a importância da gente viver muito tempo para, inclusive, lidar com isso, com essa questão da saúde. É, não sei se vocês querem também comentar, gente. A gente está com o microfone aberto, tá? Vocês podem abrir, podem trocar, podem fazer pergunta, não precisa levantar a mão, é só abrir o microfone e perguntar. E em qualquer momento, tá? A gente já está aberto para esse momento. E aí você falou da sua trajetória com alguém falou alguma coisa? Não, eu só ia complementar que o Casabranca ele tem essa narrativa principal, que é a história do. Fala sobre uma despedida, né? É esse menino que está com a avó nos últimos dias de vida, doença de Alzheimer, né? O filme começa com esse diagnóstico. Ele não tem muito o que fazer, a qualquer momento ela pode. A fase terminal de Alzheimer tem esse lugar, a qualquer momento ela pode vir a falecer. E a partir daí ele tenta aproveitar os últimos dias de vida com a sua avó, com seus dois melhores amigos, que aí essa amizade se torna uma família nessa trajetória, né? Que aí é que vem o afeto. Mas eu gosto de camadas, né? Eu fui percebendo que eu gosto de camadas. Então ele não só tem isso, ele fala sobre a masculinidade negra, né? Ele fala sobre gêneros, sobre juventude, a ausência paterna, que é uma história muito pessoal, que eu ainda trabalho, enfim, em análise, que é essa ausência que meu pai faleceu no passado, então está no filme também. A mãe solo, né? Então ele tem camadas, assim, um filme que eu percebi que com a resposta do público foi chegando, sabe? Essas camadas foram chegando e as pessoas foram percebendo. E eu fiquei muito feliz que também, além da narrativa principal, as camadas também ultrapassaram a tela, assim. Às vezes tocar um pouco, eu ia trocar, Desculpa, Mayra. porque. Oi. Não, eu queria perguntar para o Luciano se teve uma brincadeira com o título do clássico Casablanca, porque vendo o trailer, eu falei, nossa, é um Casablanca nosso, né? Bem Brasil, né? Muito brasileiro, assim. Mas queria saber se teve, só curiosidade, se teve alguma brincadeira com o clássico, né? Americano. Ótima pergunta, assim, teve, já te respondendo. Acho que, assim, inicialmente o nome do filme era Casa Verde, né? Mas eu descobri que em São Paulo já tinha um filme com esse nome chamado Casa Verde, que era o time de futebol dos meninos, assim. E no Vidigal tem essa Casa Verde onde onde é o QG deles, onde eles se encontram para falar da vida, fazem festas, enfim, é, expõem fragilidades, é o QG desses amigos, e aí é a base deles, que é a casa, né? E aí tem uma dínkara, né, africana que eu adoro, que eu usei muito no filme, que diz o seguinte: o amor sempre encontra o caminho para casa. E essa foi a frase que eu usei como conceito mesmo para o filme, sabe? Não só para os atores, mas para a concepção artística, de paleta de cor, arte, fotografia, o que fosse. E aí teve um determinado momento que eu estava no Vidigal, eu vi que os meninos escreviam casa com K. Os meninos são os personagens que são minha referência. E eu achei isso uma subversão. Assim, eu falei, que interessante essa subversão de ter casa com K. Eu gosto de subversão, né? E aí eu tive que mudar o título. E título é uma coisa muito séria, que aí demora às vezes uma vida para você achar o título, né? E aí eu falei, cara, vamos ironizar, vamos realmente trazer a Casa Branca nossa, fazendo essa brincadeira, que é a Casa Branca desses meninos, né? O White House deles. Então, é proposital, assim. Muito bom mesmo. Luciano, Gilmar Oi. aqui. Luciano, você já falou um pouco, né, da questão de como se iniciou o processo de criação desse filme, né, que foi a partir do protagonismo de jovens nesse momento aí de futebol. Também tem a questão do protagonismo da pele negra, de você ter colocado, né, dignidade nesses corpos. Mas eu queria saber, assim, esse filme ele foi todo filmado, né, um trocadilho aí,
no espaço aberto, né, dentro da comunidade, ou se teve alguma, porque eu não assisti ainda, né? Vou assistir, se Deus quiser. Se teve alguma cena que foi assim, tipo, alguma coisa que a gente pode se chamar de um estúdio, porque eu estou entendendo aqui que é muito caro, né, fazer um filme desse, um trabalho de 7 anos, com certeza a gente está falando de alguns gastos bem significativos. E como é fazer um trabalho desses dentro de um espaço que você vai trazer a identidade daquele povo, né, daquele território, daquele ambiente, daqueles jovens, como é a aceitação deles, e se em algum momento eles interferem assim na cena, tipo, você narra um fato, aí alguém intervém dizendo, não, não é bem assim, isso acontece, mas de outra forma. Fala um pouco sobre isso, porque assim, depois de mais de 20 anos na educação, eu estou trabalhando numa escola que é aqui dentro do meu bairro. Então, de uma certa forma, isso me afeta muito positivamente, porque pela primeira vez eu estou me sentindo no meu território, no meu lugar de pertencimento, né? Então, existem algumas coisas que eu vejo no meu bairro que eu já trago para dentro das minhas experiências enquanto educadora. E isso, para mim, é algo muito positivo, foi algo que me atravessou assim de uma forma bem positiva. A questão da militância em algumas situações aqui, né, do meu povo, do meu território, mudaram completamente. Não que eu fosse omissa como educadora em outros locais que eu trabalhei, mas é algo assim tão inerente da gente, algo tão espontâneo, que eu, sinceramente, eu não cheguei aqui buscando isso. Eu não cheguei, até que foi uma situação bem difícil, a minha transferência para essa escola, porque foi uma situação de doença também, né? Tá com apenas 7 meses que eu entreguei minha mãe para Deus, e foi um deslocamento, não foi algo assim que eu busquei, mas essa frase aqui que você falou, o amor sempre encontra um caminho para casa, resume um pouco dessa minha trajetória, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de como é esses momentos de filmagem nesses espaços abertos, né? Nesse Uhum. território, na favela, que você conta, que você narra a história desse povo. Você fez uma pergunta que eu vou levar para dois lugares, assim, muito interessante, te respondendo, assim, são duas perguntas, na verdade, mas é um assunto que eu gosto de falar. Acho que foi o Felipe, né, que começou falando sobre a Palestina, né, cinema de Palestina e tal, e Sim, aí eu gostei muito do que ele falou, me identifiquei bastante, porque cinema é território também, sabe? Eu faço cinema para entender muitas das coisas do mundo, muita da complexidade do mundo. O cinema é a minha maior arma de comunicação hoje, sabe? Então, eu falo que às vezes eu consigo entender o Irã muito mais através de um filme do que às vezes uma matéria de um jornal, sabe? Assim, eu consigo entender melhor um filme que busca humanizar aquele território. Então, dito isso, o Casabranca, ele não foi filmado em nenhum momento em estúdio. Eu gosto muito do real, né? Eu sou cineasta que eu trabalho muito com real. E eu fiz uma coisa que eu saí da minha zona de conforto, né? Eu sou nascido e criado no Vidigal. O Vidigal, claro que está no filme, mas ele é 20% do filme. Eu comecei a dar aula na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e eu comecei a olhar aquele lugar e comecei a entender muitas poesias ali. E tinha uma relação com o trem. E o trem no filme é um personagem. Quando você vê o filme, você vai entender, né? E aí eu falei, cara, o Rio de Janeiro, ele não é só a zona sul do Rio de Janeiro. O cinema carioca tem esse vício de só mostrar o Rio de Janeiro como cartão postal depois do túnel Rebouças, que a gente brinca de falar isso. Que aí vem Lagoas, vem Zona Sul, e tem esse ó, Rio de Janeiro. Não é isso. Então, se eu vou fazer um cinema preto periférico, eu tenho que mostrar o Rio de Janeiro. E a Baixada Fluminense precisava estar nesse lugar. Então, eu fiz isso e foi uma vitória. Eu adorei ter filmado lá. Foi ótimo, foi muito acolhido. Filmei em lugares reais, ruas, casas reais, que a gente chama de locações, né? Quando é real, a gente fala que é locação. Então, isso foi um grande avanço, eu ter saído da minha zona de conforto e ter
mostrado a Baixada Fluminense através desse filme. Eu filmei em Mesquita, na Chatuba de Mesquita. A gente fez uma sessão para escolas aqui na estação, aqui no Botafogo, no tema de estação, e aí tinha umas pessoas da Baixada Fluminense. Tiveram 3 jovens que vieram, só choraram. Eles só choravam e me abraçavam, e eu falei, cara, assim, isso é a melhor resposta, assim, eles conseguiram ter essa representatividade territorial e enxergar o lugar deles como humanidade, né? Com dignidade, com coerência. Então, Casa Branca teve esse lugar territorial que você falou. E eu que falo, se eu vou a Nova York, eu vou querer conhecer o Brooklyn por causa do Spike Lee, sabe? Assim, o filme do Spike Lee eu vou querer conhecer. Então, assim, o cineasta ele tem esse lugar muito forte de apresentar o universo territorial para o mundo. Então, o cinema ele tem essa responsabilidade territorial. Então, sempre quando eu vou criar uma história, eu penso no lugar que eu quero mostrar nessa história, porque eu sei que o mundo vai ver essa história. E, de fato, vai ver essa história. E sobre trabalhar com os atores, os jovens, eu dou muita liberdade aos atores, né? Como eu falei. Eu acho que a gente também tem que aprender, né? É muito bom aprender um processo. Por mais que a palavra final seja minha como diretor, enfim, seja o maestro daquela orquestra chamada filme, mas eu quero aprender. Então, eu aprendi muito com aqueles jovens. Nossa, como eu aprendi. Então, assim, eles têm muitas ideias, eles mudaram coisas do filme. Enfim, eles são muito criativos. Então, eu tinha um lugar de filtrar, né? Eu acho que o diretor, o ator, o artista, em conjunto, eles têm que trabalhar em conjunto. Claro que, assim, a gente tem o lugar do filtro, mas você não pode ser um impositor nesse lugar. Faça o que eu mando, segue o que eu digo. Não, você tem que fazer com que aquela criatura se sinta autora da história. E isso teve no Casa Branca, assim. Eles me ensinaram muito, então teve esse lugar de troca de aprendizado e de muitas coisas que eu mudei. Por exemplo, tem uma cena, que é uma cena da caixa d'água, que é um trisal ali, que era uma cena que ela tinha um intuito mais sexual. Eles trouxeram uma coisa mais afetuosa, que também está sexual. Só que não tem essa coisa sexual. Não, tem uma coisa delicada. A relação deles com carinho, com beijo, com visual. Foram eles. Eu falava, eles não queriam ir muito pela minha direção. Aí eu falei, cara, vou tentar ver isso aqui. E aí eu falei, ótimo. Então foi um processo de troca, sabe, com os atores ali, sabe? E volto a falar que nós temos responsabilidade territorial. Se a gente gritou no Oscar, é porque somos brasileiros. Então a gente realmente tem que ficar muito atento desses lugares que a gente quer mostrar nos nossos filmes. Luciano, obrigada. Gostaria de falar também, uma das coisas que me chama muita atenção é sobre esse lugar do afeto com a avó. Nós, pessoas negras, temos uma relação muito forte, né? Muitos de nós, assim como eu falo particularmente, não tive em algum momento da minha vida que ser criada pela minha avó no sertão da Bahia, porque o meu pai e minha mãe não tinham condições de me criar, né? Então, muitos de nós tivemos esse lugar de ser criados, né, pelos nossos avós. E agora eu estou, inclusive, no processo de um documentário onde eu vou voltar para o sertão da Bahia para gravar, onde eu fui criada nesse lugar com essa minha avó que já não está mais em vida. E aí, esse lugar de a gente, além de ter, ter essa necessidade e criar essas oportunidades de narrar sobre as nossas histórias, também conhecer nossas histórias, né? Porque o lugar de conhecer nossas histórias também cria, de alguma forma, a construção da nossa autoimagem, impactando na nossa autoestima. Porque a autoestima para o povo negro, ela também é uma ferramenta de transformação, ela também é uma ferramenta de estratégia, ela também é uma ferramenta de empoderamento. Então, dito isso, Luciano, me chama muita atenção para entender como foi essa sua construção dentro das cenas, desse lugar de afeto entre a avó, né, o personagem com a avó. Queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre isso, que me chama muita atenção. E, Jamília, assim, esse filme já rodou bastante e eu já participei de muitos debates, mas é a primeira vez que eu vou responder essa sua pergunta e eu estou pensando nela agora. Eu sempre vou no meu eu. É ancestral, acima de tudo. Assim, a minha avó também é do interior da Bahia, Cruz das Almas, pra você saber, já se foi também, virou ancestral, ancestralizou, como a gente fala. Foi a melhor avó do mundo que eu tive, assim, uma das pessoas mais carinhosas que tive acesso na minha vida. E eu acho que tem uma coisa muito familiar mesmo, né? Eu acho que é uma coisa de mãe África, assim, sabe? De você ter esse senso familiar existente, aonde cura nossas dores.
E essa relação com a avó é uma relação ancestral, é de respeitar os mais velhos, é entender essa gratidão dessa pessoa que se doou através do amor para te dar educação, fazer com que você se reconhecesse dentro da sua autoestima, ou quem você é, da onde você vem, sabe? É realmente a filosofia africana nesse lugar. Então, eu te respondendo agora, pensando, é uma homenagem ancestral, e a minha primeira ancestral foi a minha avó, sabe? É isso, que reverberou na minha mãe, que para mim é a minha maior referência que eu tenho humana na vida, assim. Então, eu vou ser sincero para você, eu sempre procuro, talvez essa minha referência com a minha mãe, procuro me fortalecer espiritualmente dentro da mulher preta, sabe? É uma coisa uma coisa espiritual, acho que acima do que está aqui, acima do espiritual, porque mulher preta é barril, né? Como diz. Então, acho que tem uma coisa muito disso, de a gente que faz cinema negro, a gente tem que se ligar nos nossos ancestrais, assim, não é, a gente não está sozinho, a gente está falando por quem não teve voz. Então, a resposta é essa. Então, é profunda a pesquisa. Fazer cinema negro é ancestral. Luciano, é, a gente criou aqui em Salvador a Pele Negra, Escola de Teatros Pretos, após percebermos, dentro da Escola de Teatro da UFBA, que a maioria das alunas, dos alunos, são negros na escola de teatro, 60% a 70%, talvez até mais no momento, e todo o currículo preparava aquele corpo preto para um teatro branco, e aí estou falando de voz, iluminação, textos, conteúdo, personagens. E as montagens acabavam, ou ainda tem um pouco isso, tendo, né, protagonistas os alunos e as alunas brancas e os estereótipos ah, corpos pretos. A gente montou um espetáculo chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, com a Anissa Gé fazendo a direção e eu fazendo a co-direção, dentro de um projeto de extensão aqui da universidade. Terminou o espetáculo, terminou a montagem, a gente percebeu que a gente precisou, né, fazer uma escola dentro da montagem para desconstruir tudo aquilo que foi colocado naquele corpo preto em relação ao teatro eurocêntrico e um rancor. Na verdade, todo o nosso processo foi um rancor e eles saem, renascem para poder fazer o que o Anissagé queria. Você entende, enquanto formação do cineasta negro, da roteirista preta, ah, que essa formação é possível se dar dentro de escolas, digamos assim, como a Belas Artes, ou mesmo na própria UFBA tem também a Escola de Cinema, ou é fundamental ter essa escola de cinema preto? É necessário? O Nós do Morro é escola de cinema preto? O que você entende fundamental para que as pessoas pretas que queiram atuar, dirigir, produzir cinema negro, elas podem procurar, ou é necessário, como na experiência norte-americana, essas estruturas, né? A TV preta, o cinema preto, a gravadora de música negra, uma experiência bem diferente do Brasil para os Estados Unidos. O que você entende sobre essa formação da pessoa negra, da pessoa preta para o cinema? Profundo, vamos lá. Eu primeiro te dizer que esse livro é um livro de cabeceira, tá? Fanon, eu sempre gosto de dar ele de presente. Quando eu encontro alguém que é legal, que tem escuta, eu falo, cara, olha esse livro aqui do Fanon, que eu acho que eu vou ficar aqui discutindo com você durante um tempo, mas eu quero te dar esse presente. Então, quando você faz esse livro, ele está aqui do meu lado, o livro de cabeceira. Assim. Muito profundo, muito filosófico, psicanalítico, enfim, muita coisa aí para poder pensar e refletir sobre a nossa pele. Eu acho que tem uma coisa que é urgente, que é o letramento racial, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa que eu
sinto que a gente tem que caminhar muito junto com a educação, porque eu fiz uma pesquisa uma vez com uma juventude, um projeto que estava fazendo sobre o Jovem Preto, que era um outro projeto que não tinha a ver com Casa Branca, e eu perguntei para ele o que que eles poderiam fazer, o que que eles não poderiam fazer na rua. Aí o menino falou, eu não posso andar de casaco de capuz, eu não posso correr. Então, assim, tudo isso reverbera numa violência, de que ele realmente ele vai morrer se ele correr na orla do Rio de Janeiro, Zona Sul à noite. Pode ser aquele menino preto jovem. Então, para que a gente, que a gente amenize essa preocupação violenta, a gente tem que começar lá atrás com o letramento racial, né? E isso vem, assim, com muita educação, com muito cuidado, muita profundidade, inteligência na infância, né? Você começa a entender isso, né? Que é você democratizar esse espaço, né? Então, quando você fala disso, eu vou muito nesse lugar que é urgente, assim. Eu acho que a gente precisa estar nas escolas através da arte, né? Que é um lugar onde seduz, onde envolve, né? Trazer essa consciência para que esse menino não tenha medo de morrer quando ficar jovem, que ele possa correr na rua, sabe? Isso começa lá atrás. Então, eu acho que esse trabalho que você está falando é muito profundo. Ele é profundo e urgente. E a gente precisa realmente repensar isso junto com políticas públicas, para que esse letramento racial chegue mais rápido, de forma mais envolvente, inteligente nas escolas, para que a gente possa repensar o Brasil, né? Eu acho isso. No Rio de Janeiro, tem muitos coletivos pretos interessantes. Só para te dizer, assim, tem uma juventude aí que eu estou muito otimista, né? Que está fazendo um barulho, que sabe usar a internet como ferramenta. E tem muitos coletivos, né? Tem até movimentos do slam poesia, né? O próprio passinho, né? Movimento de dança. Então, a gente tem um movimento muito forte e potente, que são movimentos culturais que abraçam e que nos fortalecem para que a gente possa fazer o cinema negro. Então, não só nós do Morro, como o Cinema Nosso, também é outro coletivo, né? Alguns movimentos que estão acontecendo dentro da Maré, aqui, falando da minha área aqui. Então, existe um movimento que é teatro, cinema preto, e que está criando força aqui. Isso está me dando uma esperança, só para te dizer. Aí agora é a gente realmente ter esse trabalho de pesquisa e profundidade para poder te fortalecer junto com esses grupos. Tá aí, né? A gente só precisa fazer que isso avance. É um trabalho, mas precisa fazer que isso avance. Não Estou são otimista, apenas nos professor. espaços institucionais, né? Nos espaços É, acadêmicos, ditos acadêmicos, onde nasce, né, o cinema negro. A gente tem o Afro Carioca, né, que é do Zósimo Bubu, como sim, um dos tem o grandes movimento. exemplos, né? Sim. Sim. E eu, É importante essa pergunta do professor, né? Porque a gente aqui, muito pensando, né, quais são os processos. Muitas das falas aqui na hora da apresentação era quero entender o caminho, quero entender como chegar, quero entender, quero ter ferramentas, né? Dom, inclusive, falou, quero entender antes de entrar, né? Tô no primeiro período, né? Vai que não é a minha onda. E nem todos os cineastas têm essa formação canônica ali, né? Tipo, fez cinema, né? Depois, sei lá, fez uma pós ou uma outra coisa fora até do país, tudo mais. E nem por isso há demérito, né, nessa produção. Agora, este lugar de não é ainda, não está ainda profissionalizado o suficiente, ou não tem experiência X, Y ou Z, normalmente é legada a alguns cineastas, né, e não a todos, né? Não sei se você tem essa percepção também, assim, Luciano, nessa trajetória. sim, total. E a gente trabalha num universo que tem muita vaidade, né? É importante dizer isso, né? Isso, muito glamour, né? Essa vaidade, que é um outro lado que traz o audiovisual e que as pessoas confundem muito. E a gente trabalha com gestão, né? A gente lidar com pessoas, né? Com equipe. Então, as dificuldades que a gente vai encontrar são muito ligadas a isso, sabe? Além dessa desigualdade que a gente tem em relação a uma divisão de verbas ou investimentos ou o que for. Mas é importante dizer que a gente encontra muita dificuldade nessa trajetória, nesse lugar. Não é fácil, assim, é quase um trabalho, às vezes, muito psicologia também, né? A gente precisa muito se fortalecer espiritualmente, psicologicamente, para poder continuar, mas eu acho muito mágico o que a gente faz, sabe? Existe uma responsabilidade, é um trabalho muito mágico, é um trabalho muito poderoso, sabe? É muito bonito. Então, eu sempre falo que é possível e eu sempre estou muito curioso. Acho que isso me move, a curiosidade me move. Eu falei, o menino de 10 anos foi sozinho procurar. Sou curioso, acho que eu busco muitas referências, sabe? Então, eu acho que falando dessa trajetória, de o quanto é importante a gente
ingressar nela e o porquê tá nela. Eu acho que é isso, a curiosidade, essa busca do saber é eterna, sabe? Eu busco sempre o saber, sabe? Então, e você tá amparado de boas referências, eu falo assim, na música, na arte plástica, né, no cinema. Eu acho que esse movimento cultural, essa busca pelas referências me ajuda muito, sabe? Para seguir esse caminho. Então, eu lembrei que você falou que teve uma das pessoas que falou no início, eu não sei se eu vou encontrar alguns problemas ou não, quando você falou do parâmetro aqui, é dizer esse lugar, a gente vai encontrar muitos problemas, porque fazer arte no Brasil não é fácil, fazer arte no Brasil sendo preto, então, favelado, a gente sabe quanto é mais difícil, mas é possível, e eu sempre falo que a arte e a cultura precisa da gente, precisa do nosso axé, precisa do nosso olhar, precisa da nossa vivência, né? É muito bom escutar esse mapeamento aqui de Brasil. Esse Brasil que está aqui, ele ainda não está nas telas de forma democrática. E eu sou otimista. A minha mãe me ensinou a ser otimista. Então, essa trajetória que a gente vai seguir artística, acho que está nesse lugar, né? De ter esse otimismo, de mostrar esse Brasil. Existe um Brasil novo que precisa estar na tela. Esse Brasil não está na tela. Tantos Brasis que precisa estar na tela. E eu quero mostrar isso. É isso que me dá prazer, de mostrar Brasis. Assim, tá? A gente fica muito feliz de te ouvir, Luciano. Muito obrigada pela troca. Eu queria aproveitar, né, que a gente fica nesse ciclo, né, de conversa, a gente ainda vai se encontrar algumas terças-feiras e meio que inaugurar uma coisa entre a gente, da gente se indicar coisas para ver e ler. E aí, inaugurando, eu tô com esse livro aqui, ó, que é da Bell Hooks, chamado Cinema Vivido, Raça, Classe e Sexo nas Telas. E eu lembrei muito desse livro quando eu pensei em convidar, né, a Luciana, por conta de um capítulo específico que fala sobre a integridade artística, raça e responsabilidade. E a Bell Hooks, nesse capítulo, nesse ensaio, né, porque esse é uma coleção de diversos ensaios, ela vai falar um pouco sobre como só é legado ao cineasta negra, essa obrigação de responder, de justificar as suas representações, né? Então, por que que você escolheu, né, no caso do filme Luciano, tem um relacionamento, um trisal em um dado momento, né? Então, são liberdades que a criação dele trouxe e que a Bell Hooks vai, desse ensaio, discutir muito como que sobre esses cineastas não brancos cai uma maior responsabilidade, como se nós fôssemos o bastião da moral, dos bons costumes, da boa representação do negro, e a gente não pudesse mostrar as nossas falhas, a gente não pudesse mostrar as nossas fragilidades, a gente não pudesse mostrar todas as nossas a quão multifacetado o sujeito negro é, né? E aí eu lembrei muito desse capítulo desse livro, justamente por conta da liberdade, Luciano, como você constrói, né, a sua narrativa e os seus personagens, e inclusive a sua trajetória, né? Onde vai ter uma atuação no streaming, uma atuação no cinema independente, co-direção, uma direção compartilhada, né? Uma direção que escuta o elenco, né? Que acolhe o elenco e que subverte e que vai fazer as pessoas que irem para Chatuba assim como querem ir para o Brooklyn. Então, queria muito agradecer esse momento seu com a gente. Agradecer a todos vocês por estarem com a gente nessa terça-feira à noite. A gente sabe que é um dia cansativo e se gera super dispostos a trocar. Estamos felizes de conhecer cada um, cada uma. Espero que a gente siga nessa toada nos próximos encontros. E se quiserem trazer também referências de troca, vai ser massa poder trocar com vocês ao longo desses momentos. Tem alguma Não, palavra eu também. final, Luciano? Não, eu quero agradecer, dizer para vocês que assim, o Casa Branca realmente já está na sexta semana no cinema, está em poucas salas, né? Mas daqui a pouco vai para o Globoplay, né? Vai para o Telecine, enfim, quem não conseguir ir no cinema, assista o filme, é importante assistir o filme, claro que a gente quer muito que o cinema, mas já está realmente chegando na reta final, eu quero muito dividir, já que a gente falou muito sobre o filme aqui, e dizer que é isso, eu escutei uma frase do BK, né? Que é um cara que eu adoro, assim, jovem, cantor trap,
que tem muito a ver com essa coisa da gente continuar nas nossas batalhas e acreditar no nosso potencial e fazer com que a nossa ancestralidade chegue e vá para o mundo, né? Ele fala uma coisa muito simples. Ele falou: agora eu adotei a postura de quem ganha. Agora eu adotei a postura de quem ganha. Eu acho que é a coisa de enfrentar mesmo. Vamos enfrentar e acreditar no nosso potencial. É sobre isso. A gente tem muita potência e muita fé. Obrigado, gente. Foi massa. Gente, eu não sei quem fala, mas eu também quero agradecer muito a você, Luciano Vidigal, parabenizar muito Maíra Oliveira pela pesquisa e agradecer, né, em nome da Pele Negra, Escola de Teatros Pretos, a Célia Helena pela sensibilidade da escuta e a gente poder, né, trazer as questões pretas do teatro, do cinema e todas as outras que a gente entender, e a Célia Helena, junto conosco, está aí disposta a encarar. Tá? Super obrigado também, estou muito feliz e que venham as terças-feiras todas que a gente vai estar aqui discutindo essa formação do cineasta, da cineasta preto e preta. Jamile, você encerra? Ô Solange? Ligo com essa sua fala, para mim já estava, né, encerradíssimo, falou muito bem aqui, agradeço imensamente mais uma vez, vou falar só para concluir, ao Luciano, quanto foi assim, uma oportunidade incrível para todos nós, Mayra, que está aqui conduzindo lindamente, muito obrigada pela iniciativa, com a orientação do Lico, que é uma referência para a gente aqui também, e a minha companheira aqui do NEAB, a Sol, junto com a Antônia, que está aqui também, e agradecer também em nome do Célia Helena pela presença de vocês, né, por essa construção, essa troca que é tão necessária e a gente carece tanto, né? Então, espero encontrá-lo nas próximas terças. Luciano, gratidão, imensamente. Obrigada, gente. E é isso, uma boa noite para E vocês. bora ver Valeu. Casa Branca, gente, quem puder. Vamos Casa no Beijo, Branca. semana que cinema. vem. Até mais, Tchau, tchau, tchau. Boa noite. tchau. Tchau.